Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa. Neste dia 22 de julho, a Igreja no mundo inteiro celebra uma grande festa, exaltando uma mulher de suma importância na vida encarnada de Jesus. E é por isso que nós vamos buscar do livro dos Cânticos, que narra justamente esse amor esponsal, o amor do esposo, o amor da esposa, e por isso que se fala do amado, por isso que se fala da amada, por isso que essa leitura traz o desespero daquele que perde o amado, e que sai à procura, e que vai encontrando as pessoas, e que vai perguntando para as pessoas se viram, se sabem onde estão. E nós vemos que, pela festa de Madalena, que celebramos, podemos olhar que uma mulher que é modelo para todas as demais mulheres e para todos os cristãos, porque ela sai à procura do Senhor, e ela não tem medo de parar aqui o jardineiro, ela não tem medo de perguntar, ela não tem medo de estar ali praticamente sozinha para perguntar onde colocaram o corpo do Senhor. Para Maria Madalena e para nós, eu sempre repito isso, o sepulcro vazio, ele não é prova da ressurreição. Ele é um indício de que a ressurreição aconteceu. Então, ela não tinha essa prova cabal, precisaria de ver Jesus. E Jesus vai dar esta graça para Maria Madalena. Mas por que eu digo isso? Se nós olharmos para a nossa vida, quantas coisas a gente não viu acontecer, mas pelos sinais a gente sabe que aconteceu, né? Imaginem vocês quando uma pessoa morre, é assassinada, se não tiver o corpo, o cadáver é a prova da morte. Mas você não encontra o cadáver. Mas de repente você encontra uma roupa, você encontra sangue, você vai encontrando indícios de que aquela pessoa morreu. Então aqui nós temos indícios. Mas ela ali permaneceu e ela dialoga com os anjos. E depois, ao ver Jesus, ela também não o reconhece, mas ela vai conhecer Jesus quando ele pronuncia o nome dela. Ela chega a conversar com ele, pensando que era um jardineiro. Mas quando Jesus fala Maria, aí ela fala, opa, esse jeito de me chamar, eu conheço. Será que nós distinguimos a voz de Jesus, que continua a nos chamar ainda hoje, como ele chamou Maria, para que ela fosse anunciar para os outros que ele tinha ressuscitado? Se estivéssemos então ali naquele momento, assumindo esta graça que essa mulher recebeu, de ser a primeira a ver o ressuscitado. E ali o primeiro dia da semana, diz o Evangelho. E por que nós sabemos que é o primeiro dia da semana? Porque o judeu não conta o dia como nós contamos. Para ele o dia termina com o pôr do sol. Então quando o sol se põe, já é o dia seguinte que começa. Então por isso que a gente fala que Jesus ressuscitou no terceiro dia. O primeiro dia, sexta-feira, que ele morreu ainda era sexta-feira. O segundo dia foi sábado e o terceiro dia o domingo. Então veja bem, o sábado acabou quando o sol se pôs no sábado. E até aquele momento, os guardas estavam lá, a pedra estava lá, Jesus estava sepultado lá. Por isso que fala, era o primeiro dia da semana, o dia privilegiado, o domingo. E é o dia do encontro da igreja com o Senhor. O Senhor que vem enxugar as lágrimas da sua igreja. O Senhor que vem mostrar as marcas da paixão para a sua igreja. O Senhor que vem para nos libertar da morte. Ele que se deixa tocar, Ele que se deixa enxergar, Ele que se deixa ver.
Então é para que nós possamos fazer a experiência com o ressuscitado, assim como essa mulher fez. Aqui nós chamamos a atenção, não pelas Sagradas Escrituras, mas pela história. Nós podemos dizer que Madalena, e quando eu falo isso, muita gente me chama de advogado de Madalena, não tem problema. Porque, na minha visão e de muitos outros, é claro, ela foi uma das mulheres mais injustiçadas da história do cristianismo. Porque ela levou uma fama que não é dela. Tanto é verdade que esta mulher, fazendo tudo isso que fez, participando do anúncio, ela ficou esquecida completamente. Se vocês querem saber o que eu estou entendendo, isso também aconteceu com São Judas Tadeu. Ninguém falava de São Judas Tadeu, que não tem nada a ver com Judas Iscariote, mas só por causa do nome Judas, o coitado do São Judas Tadeu também pagou o pato. E aqui essa mulher, Maria Madalena, a gente vai olhar nos livros, nos artigos, nos filmes, nas obras de arte, nos quadros, né? A imaginação do artista tem funcionado demais. E eu costumo dizer assim, né? Eu não sei de onde tiraram isso, mas as feministas gostam de chamar Maria Madalena de como se fosse a padroeira delas. Coitada de Maria Madalena. Nunca me consta que ela tivesse participado dessas passeata doida que eles fazem, tudo nua, pelada. Não, Maria Madalena não fez isso, não. Maria Madalena vai levar a fama de prostituta e pecadora, porque vai confundi-la, e muitos assim também falaram durante a história, com a mulher que, ao lavar os pés de Jesus, os fariseus olharam para Jesus e disseram, se ele soubesse quem que é essa mulher aí, pecadora, lavando os pés dele. Só que lá o evangelho não fala nome, né? Aquela mulher é anônima. Madalena ainda vai levar a fama da mulher adúltera, aquela mulher que é surpreendida cometendo adultério, e que os fariseus lá, eles pegam aquela mulher e levam até Jesus para pô-lo à prova. Também, se você olhar no evangelho, essa mulher não tem nome. Mas ao longo da história, todo mundo falou que ela era Maria Madalena. Uns dizem que ela era pobre, que ela era miserável, porque vinha de uma cidadezinha, de um vilarejo chamado Magdala, que era muito pobre. Outros já diziam que ela era rica, abastada, e que ela inclusive ajudava na manutenção dos apóstolos e de Jesus. Infelizmente, nos filmes chegaram até a colocar que ela teve caso com Jesus. Eu falo, meu Deus do céu, né? Mas na história dos santos e das santas, né? Isso aconteceu com São Francisco e Santa Clara, isso aconteceu com São João da Cruz e Santa Teresa, com São Vicente e Santa Luísa. Mas essa mulher vem para nós mostrar o seu amor infinito para um Deus que amou primeiro. Nós vamos encontrar lá no Evangelho de São João o encontro de Maria Madalena com Jesus. E o que o Evangelho diz, lá diz, uma mulher chamada Maria da cidade de Magdala, por isso Maria de Magdalena, e aí Madalena. E lá vai dizer que esta mulher tinha 7 demônios. Não me pergunte que demônios são esses que o Evangelho não. Tinha 7 demônios. E que Jesus a libertou dos 7 demônios. E que ao libertá-la, ela tomou a decisão de seguir Jesus. E a partir dali, ela foi até os pés da cruz, ela foi até a ressurreição aqui, como nós vimos, ela como testemunha. E depois ela estava no cenáculo, no derramamento do Espírito Santo. Ela acompanhou os apóstolos, ela foi discípula de primeira hora. Mas vejam bem, como eu disse para vocês, esta visão distorcida de quem é Santa Maria Madalena vai começar a ser corrigida depois do Concílio Vaticano II, no ano de 1969, quando o Papa Paulo VI coloca o nome de Maria Madalena no calendário litúrgico da igreja, porque nem no calendário ela estava. Então ele coloca o nome dela, uma memória, uma festa menor, mas uma memória de Santa Maria Madalena, a ser celebrada no dia 22 de julho de cada ano. E aí ela passa a ser celebrada e é
comemorada nesse dia de hoje na igreja ortodoxa, na igreja anglicana, nas igrejas orientais todas e na nossa amada igreja católica. E esta mulher, Maria Madalena, ela depois, olha que bonito, gente, o tempo passa desde essa década de 60, e aí vem no ano de 2016, o Papa Francisco dizer, através da congregação para o culto divino, esta mulher é, e aí ele vai repetir, Santo Tomás de Aquino, apóstola dos apóstolos. Então ela merece uma festa no mesmo nível dos apóstolos. Porque eu não sei se vocês sabem, todos os apóstolos, com exceção de Pedro e Paulo, que é solenidade, todos os demais apóstolos é festa. Tanto é que dia 25, festa de São Tiago. Dia 3 foi festa de São Tomé. E assim vai, festa de São João, festa... Então o Papa disse que Maria Madalena também seria celebrada com uma festa. E aí então no calendário é feita toda uma liturgia só para celebrar a festa de Santa Maria Madalena, e o nome dessa mulher, então, vai ser colocado no calendário da igreja. E por fim, eu lembro que Maria Madalena está mencionada 14 vezes na Bíblia. 14 vezes. Eu costumo dizer, se nós olharmos, ela é mais citada do que a Virgem Maria na Bíblia. Não que ela seja mais importante, porque a Virgem Maria, como a gente diria assim, é o concurso. Ninguém se compara. Na santidade ela vem em primeiro lugar. Essa é a hierarquia que a igreja coloca. Mas ela, 14 vezes na Bíblia, todos os evangelhos citam o nome de Maria Madalena. João, Lucas, Marcos e Mateus falam dela, da sua presença, dessa sua libertação. Depois vai falar dela ali aos pés da cruz, junto com a Virgem Maria e com Maria de Cleofas e aquelas outras mulheres, e João. Vai falar dessa mulher, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. Então, hoje, nós estamos aqui reunidos para fazer esta missa em honra à festa de Santa Maria Madalena, e juntos olharmos para Santa Rita, que também foi uma mulher que sofreu, que foi perseguida, mas que não abandonou, e que também foi discípula de primeira hora de Jesus, e que com a sua vida anunciou o reino de Deus. Então hoje, a gente olha para todas vocês mulheres, para ver quão importantes são vocês na vida da igreja, e quão importante vocês assumirem esse papel de protagonistas de anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.